pergunta: com que frequência você muda de humor? Essa pergunta pode parecer um pouco estranha, mas saiba que labilidade emocional está completamente ligada à alteração de humor de uma pessoa. Para a ciência, a labilidade emocional, ou como é mais conhecida, instabilidade emocional, é uma patologia que ataca o sistema nervoso do ser humano e, como consequência a isso, ocorre o descontrole das emoções. Ontem você adorava poesia e hoje detesta. Há alguns meses você se sentia motivado por exercícios físicos, mas logo depois de um tempo parou de ir para a academia. Você acha graça de situações erradas ou chora sem entender o porquê? Talvez esses sejam alguns sinais que indicam que você está passando por uma certa instabilidade emocional. É normal que às vezes nós estejamos mais alegres ou animados do que as outras pessoas. Também é normal se sentir chateado quando as coisas não saem como planejamos ou como gostaríamos que saíssem. Definitivamente, as emoções existem por um motivo, para conseguirmos alcançar nossos objetivos, para nos comunicarmos e sobrevivermos. O problema surge quando essas emoções deixam de se adaptar e as pessoas que as sentem se deixam levar de maneira excessiva por elas, chegando a se comportar de uma forma que interfere em seu funcionamento e em sua adaptação. Ou seja, em vez de solucionar, criam mais problemas. Se você passa do choro ao riso, da paixão à indiferença e do amor ao ódio num abrir e fechar de olhos, talvez você precise compreender um pouco mais os seus sentimentos e emoções para dessa forma então encontrar o equilíbrio saudável entre eles. E hoje iremos falar sobre isso, sobre este comportamento que na psicologia é chamado de instabilidade emocional. Por se tratar de algo que é pouco conhecido de grande parte das pessoas, vídeos como estes são essenciais para que assim todos saibam do que se trata essa patologia e consigam não só identificar nas pessoas ao seu redor, como também ajudá-las, caso estejam passando por situações como estas. Neste sentido, labilidade emocional é uma doença caracterizada principalmente pelas mudanças repentinas de humor pelas quais o seu portador pode passar ao longo do dia, sendo que estas ocorrem sem que haja nenhum motivo aparente para isso. Tais alterações se manifestam realmente de uma hora para outra, ou seja, no mesmo momento em que está feliz e sorridente, o indivíduo pode, em questão de minutos, mudar sua feição, fechar a cara e começar a ser tomado por um sentimento intenso de tristeza, que ele simplesmente não consegue explicar. É evidente que nosso humor varia todos os dias e, felizmente, contamos com diversos mecanismos para expressar o que acontece com a gente. No entanto, o problema reside na dimensão da variação dos nossos estados emocionais, principalmente quando são súbitas e sem um motivo aparente. Os altos e baixos no nosso humor, sem um motivo claro e mais intensos do que desejaríamos, podem ser prejudiciais para nossa saúde mental e para nossos relacionamentos com outras pessoas. Viver numa constante montanha-russa de emoções nos impede de conservar nossos laços afetivos e também de entender o que está acontecendo. Se em um mesmo dia você passa por fases de emoção, depressão, euforia, choro, energia, medo, felicidade e aflição, talvez você esteja sofrendo de instabilidade emocional. A instabilidade emocional é uma característica da personalidade. E quem sofre com ela muda constantemente seu estado de ânimo sem causa aparente ou razoável. Não tolera as frustrações, ou seja, se algo não sair como a pessoa quer, ela solta uma série de respostas emocionais e comportamentais
muito intensas e extremas, como a raiva, a agressividade, seja consigo mesma ou com os demais, além do consumo de drogas, da promiscuidade, entre outros. São pessoas com baixa autoestima, pensamento extremista, é 8 ou 80, problemas de comunicação e poucos recursos para confrontar as situações difíceis da vida. Além disso, são pessoas muito impulsivas e viscerais, não pensam nas consequências antes de agir e então encontram mais problemas do que tinham antes. Problema com os quais não sabem lidar. Por outro lado, são muito apaixonadas e idealizam as pessoas com quem convivem, o que as levam a ser emocionalmente dependentes, mudando de relacionamento com relativa frequência, pois é muito difícil para elas ficarem sozinhas. Comentam estar constantemente com um sentimento de vazio interior. Tudo isso acarreta muitos problemas na área social, familiar e também no trabalho. Para poder entender melhor a instabilidade ou desequilíbrio emocional, primeiro teríamos que saber diferenciar emoções e estados de ânimo. As emoções são intensas e variáveis e aparecem como uma reação a um estímulo, seja ele externo, como um engarrafamento quando estamos atrasados, ou interno, como uma lembrança. Isto é, não podem se desenvolver sem uma determinada situação. O engarrafamento no trânsito causa raiva, uma carta de amor causa felicidade e uma perda traz tristeza. Por outro lado, o estado de ânimo costuma ser mais estável no tempo. Pode se manter estável inclusive durante semanas, visto que é mais profundo e pode ser determinado por diversos fatores, do estilo de vida ao sistema nervoso. Quando uma pessoa é emocionalmente instável, seu humor varia com frequência. Esse problema pode estar condicionado a uma circunstância concreta, como cansaço, a baixa autoestima ou a falta de metas, mas também pode ser devido a uma causa que não sabemos como explicar. De uma forma ou de outra, se nosso estado de ânimo está negativo, é necessária uma intervenção pessoal. Como sei se sofro de instabilidade emocional? Vale a pena parar para pensar e analisar como você se sente ao longo do dia. É normal que comece amanhã com energia e bom humor, mas durante a tarde esteja com pouca bateria e irritável. Mas estamos falando de algo diferente. Ao longo do dia, você experimenta muitas baixas ou mudanças de humor, mas não consegue entender, compreender as razões dessa mudança tão grande? Os sintomas dessa síndrome se baseiam em 6 estados diferentes: euforia, tristeza, inconstância, pouca tolerância à frustração, insegurança e dificuldade em separar ou deixar os problemas no âmbito ao qual pertencem: trabalho, família, amizade, etc. Um exemplo disso é levar os problemas do trabalho para casa e vice-versa. Por que pode ocorrer, então, a estabilidade emocional? Os fatores que determinam a estabilidade emocional variam, mas entre os mais frequentes podemos destacar as mudanças do metabolismo e no biorritmo, os problemas de concentração e de sono e também o consumo de certas substâncias nocivas. No entanto, na grande maioria dos casos, o estresse e um estilo de vida desequilibrado provocam todo tipo de instabilidades, incluindo também, naturalmente, a emocional. Os hormônios encarregados de equilibrar nossas emoções, como a serotonina, não se encontram nos níveis adequados e causam, assim, estragos. Por essa razão, não surpreende que a instabilidade emocional seja mais frequente nas mulheres que nos homens. Por quê? Porque as variações hormonais femininas são superiores às masculinas. Não se trata de dizer que as mulheres são desequilibradas, mas sim de compreender que aquilo que acontece em nosso interior repercute em como reagimos diante de algumas situações, inclusive em como reagimos sem ter um estímulo prévio. A instabilidade emocional
traz consigo diversas consequências. Passar do choro ao riso pode parecer uma força para vencer os problemas e sair confiante de qualquer situação. Mas, na realidade, a instabilidade emocional é um fardo muito pesado, impedindo que a pessoa encontre a estabilidade sobre a qual fundamentar seus projetos. Abandonar uma carreira, terminar um relacionamento amoroso ou não aceitar uma mudança no trabalho provoca frustração e tristeza. A reação exagerada a palavras e ações alheias, bem como o fato de não saber se comportar diante de determinadas situações, pode levar você a cortar relações com pessoas próximas. Tudo isso afeta a autoestima, intensifica as mudanças de humor e leva à formação de um círculo vicioso do qual é difícil sair. Por isso, é preciso prestar atenção nesses altos e baixos do seu estado de ânimo. Talvez você esteja passando por um momento difícil e precise se abrir com alguém, ou ao menos com você mesmo. A instabilidade emocional tem tratamento, embora seja muito importante que a pessoa instável esteja muito motivada a mudar e melhorar. As pessoas instáveis não mudam de um dia para o outro, pois os comportamentos dos quais falamos anteriormente estão muito cravados e automáticos para elas. Porém, a prática e a vontade pode modelar muito a sua personalidade. Existem algumas técnicas que são usadas na terapia para ajudar a superar a instabilidade emocional. Dentre elas está esfriar a mente. As pessoas com instabilidade emocional se estressam e reagem de forma visceral e explosiva sem pensar. É necessário, então, aprender a ver os problemas de uma determinada distância emocional para poder analisá-los e geri-los melhor. Uma forma de fazer isso pode ser se distanciando da situação, se ocupando com qualquer outra atividade que produza prazer e que seja saudável. Não vale beber para esquecer, tá bom? Sair para passear com o cachorro, andar de bicicleta, escutar música, assistir um filme. Estas coisas nos entretêm e ocupam nossa mente e fazem também com que o nosso nível de raiva diminua consideravelmente com o passar do tempo. Outra técnica é a solução de problemas. Ausentar-se da situação e acalmar a raiva faz muito bem. Faz com que vejamos as coisas de outro ângulo, mas isso não pode ficar assim. Agora é a hora de enfrentar a situação problemática. A técnica de solução de problemas é muito fácil de realizar e pode nos ajudar muito. Trata-se de gerar muitas alternativas de solução que não incluam nem a autoagressão, nem a agressão aos demais, nem outros comportamentos não adaptativos. Precisamos deixar claro e entender que nenhuma das soluções é 100% vantajosa, pois todas terão vantagens e desvantagens. Uma vez que temos todas as alternativas que vieram à nossa mente, avaliamos cada uma delas com uma pontuação. Escolhemos uma única solução, a que tiver mais vantagens e menos desvantagens, e então a colocamos em prática. Ao escolhê-la, criamos um planejamento para enfrentar aqueles inconvenientes que podem ser gerados pela solução escolhida, para que ela não nos coloque para fora do jogo e para que não reajamos mal diante das frustrações que podem surgir. O importante é saber tomar uma decisão e não adiá-la, aceitando aquilo que não sair como gostaríamos. Outra técnica é o diálogo socrático com nós mesmos. O diálogo socrático é uma técnica que consiste em questionar nós mesmos sobre a nossa forma de pensar, que em pessoas instáveis costumam ser errônea, provocando nelas um alto grau de mal-estar. Para realizar essa técnica, antes precisamos identificar a situação ou problema que está produzindo emoções intensas e mal-estar. Uma vez que tenhamos identificado o problema, nos perguntamos o que pensamos sobre ele. Os pensamentos típicos das pessoas instáveis são: tenho certeza de que se ele não me ligou não é porque me esqueceu, não me ama. Após identificar esses pensamentos ruins,
Começamos então a questioná-los. Escrever nossas perguntas e nossas respostas em uma folha de papel ajuda muito. Um exemplo do questionamento sobre o pensamento falado pode ser: como tenho tanta certeza de que essa pessoa não me ama? Que outras alternativas podem existir além do que eu penso? E eu estou tirando conclusões precipitadas? Quando as pessoas fazem este questionamento e respondem a si mesmas conforme a realidade, suas emoções mudam por completo, sendo mais adaptativas e calmas. Mais uma técnica é treinar a assertividade. Essas pessoas perdem a razão com seus comportamentos e sua forma de dizer as coisas. É necessário um treinamento de assertividade de que ajudará muito em seus problemas de autoestima e de relacionamentos. Uma das técnicas de assertividade é a de fazer acordos. Essa técnica é empregada quando a pessoa vê seus direitos violados ou está frustrada por algo e precisa expressar seu mal-estar de forma adequada. Os passos são os seguintes. Em primeiro lugar, valorizamos o outro como pessoa e nos colocamos em seu lugar. Expressamos então a verdadeira causa do nosso mal-estar, mas sem julgar a pessoa, pois as pessoas erram e é preciso diferenciar as pessoas de seus comportamentos. Após expressar seu mal-estar, propõe-se uma solução para que aquilo não volte a acontecer, tendo em conta também as propostas do outro e suas opiniões. Dessa maneira, ocorre uma negociação e chega-se a um acordo. Não é necessário gritar, brigar ou insultar. Isso geraria mais problemas e nunca seria possível chegar a uma solução. Simples, mas difícil. Aqui, a prática joga um papel importantíssimo se você quiser sair da prisão emocional na qual se encontra. Permita-se ser livre e não deixe as emoções controlarem a sua vida. Por mais que seja bastante parecida, a labilidade emocional não chega a ser um transtorno e se diferencia em diversos aspectos do transtorno bipolar. A principal diferença diz respeito à forma como cada um se manifesta no indivíduo. Por exemplo, a pessoa com labilidade emocional muda repentinamente de humor, passando da alegria à tristeza ou à raiva em poucos minutos. Geralmente indivíduos vistos como excessivamente dramáticos que levam suas emoções ao limite. Já aqueles que sofrem com os efeitos do transtorno bipolar também têm o seu estado de espírito alterado, vivendo a máxima euforia, alternando entre episódios de mania e profunda tristeza, sendo considerada assim como a fase depressiva. A grande diferença está na duração de cada uma. Ou seja, enquanto na labilidade emocional a pessoa muda de humor em questão de minutos, no transtorno bipolar, tanto a fase da mania quanto a depressiva podem durar dias, semanas e até meses. Sendo assim, é preciso ficar atento para que dessa maneira confusões sejam evitadas, haja a identificação assertiva de um e seja feito o direcionamento adequado de tratamento ao indivíduo. Diante dessa questão, pode-se observar que essa doença possui uma característica que dificulta compreender de onde ela surge, ou seja, ela é influenciada por acontecimentos, o que nos leva a entender que não existe uma resposta certa quando o questionamento é como a labilidade emocional pode se desenvolver no organismo de uma pessoa. Entretanto, vale ressaltar que antes de diagnosticar alguém com labilidade emocional, é preciso levar em conta algumas informações, como idade, temperamento e comportamento. Para se ter uma ideia, em diversos casos, o sistema nervoso dos adolescentes, por exemplo, apresenta picos hormonais. Nesse sentido, problemas de socialização também podem surgir. Por esse motivo, é necessário visualizar o todo, ao invés de diagnosticar como labilidade emocional a partir de apenas um sintoma. Outra coisa que ajuda a todos nós a manter a saúde mental em dias
é ter sempre por perto pessoas que nos fazem bem, sejam familiares, amigos ou cônjuges. Estar rodeado daqueles que amamos, que nos incentivam em nossos projetos, bem como a sermos indivíduos cada vez melhores, faz com que tenhamos cada vez mais bem-estar em nossa jornada pela vida. Sendo assim, é essencial que você invista em suas relações, sejam pessoais ou profissionais, pois isso vai impactar diretamente em sua saúde mental e bem-estar. Vale ressaltar que, por mais que a doença não tenha equivalência a transtornos como bipolaridade, depressão, entre outros, o seu surgimento tem fortes ligações com problemas relacionados ao estresse, bem como a alterações hormonais, decorrentes de fatores comuns, como a andropausa, menopausa e também o hipotireoidismo. Se você conhece alguém que possui esses sintomas com frequência, tente de alguma forma ajudá-lo ou ajudá-la. Com certeza essa pessoa precisa de atenção e um tratamento específico para que o caso não se agrave. Passar por essas constantes mudanças no estado de espírito causadas pela labilidade emocional é algo realmente desgastante, não só mental, como fisicamente também, uma vez que a pessoa não consegue ter controle sobre suas emoções e sentimentos e acaba vivendo picos de alteração destes com grande frequência. A melhor maneira de superar a labilidade emocional é aceitar que precisa de ajuda e buscá-la. E você? Tem muitas mudanças de humor repentinas? Conhece alguém assim? Me conta aqui embaixo. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai ajudá-lo. Eu fico por aqui deixando aquele forte abraço, aquele super beijo e até o próximo vídeo, próximo assunto, se assim Deus nos permitir.